Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
criatura humana é muito especial. Ao lado das virtudes que procura desenvolver a duras penas, há umas tantas tormentas de difícil liberação. Dentre essas tormentas que muito infelicitam a vida do indivíduo no mundo, está a dificuldade em perdoar. É muito complicado perdoar. A criatura humana, no relacionamento com as outras, em várias oportunidades vai se deparar com a necessidade de lançar mão do perdão. E aí é que as coisas ficam difíceis. Porque costumeiramente não temos hábitos de nos perdoar. E se não temos hábito de nos perdoar, será muito complicado poder perdoar aos outros. Por que é que não temos o costume de nos perdoar? Esse auto-perdão tem que começar a partir do momento que eu goste de mim, que eu me valorize, que eu tenha consciência das coisas que fiz e por que as fiz, e o desejo de acertar. Naturalmente, quando nós pensamos nisso, vemos a presença do orgulho, porque o indivíduo pensa quase sempre: eu não posso errar. Mas como é que nós não podemos errar se nós fazemos parte deste planeta onde tantas coisas ocorrem, tantas necessidades existem? Como é que eu não posso errar? Se eu estou em fase de aprendizado, de crescimento, estou nas lutas por desenvolver minhas potencialidades, por que é que eu não posso errar? Todas as vezes em que pomos na mente que não podemos errar, é a presença do orgulho, porque nós podemos errar. A preocupação deveria ser: eu não gostaria de errar, eu não deveria errar. Mas o poder errar é uma situação inerente à condição humana na Terra. Nós temos tanta ignorância das coisas, desconhecemos tantas outras coisas, estamos submetidos a tantas pressões, que em dado momento é passível que cometamos erros. Então não vale a pena colocar na cabeça que nós não podemos errar. A partir do momento em que eu admita que eu posso errar e procurarei não errar de propósito, para que o meu equívoco não se converta num erro, eu estou dando chances ao ser humano que eu sou para que cresça, para que se desenvolva, para que se ilumine, para que se aprimore. Deste modo, perdoar-nos é fundamental para que não saiamos arrastando complexos de culpa. É muito complicado quando as criaturas arrastam consigo essa cruz do mundo chamada complexo de culpa. Porque na culpa o indivíduo não vê saída. Na culpa ele vê apenas punição. O indivíduo passa a admitir que ele tem que sofrer para resgatar a culpa. Mas se o sentimento é de culpa, por mais que ele sofra, por mais que ele pague, entre aspas, se sentirá sempre atormentado. Deste modo, quando nós passamos a gostar um pouco de nós próprios, admitimos que não há espaço para essa autocondenação, não há nenhuma necessidade de apelarmos para o complexo de culpa. Quando nós pensarmos bem sobre a nossa vida e ações no mundo, iremos pensar nas responsabilidades. Isto sim, faz parte da criatura humana adulta refletir sobre responsabilidades. Tudo que eu faço, tudo que eu quero, tudo que eu realizo, tudo que eu empreendo, está sob minha responsabilidade. Mas aí não há nenhum sentido em culpa, uma vez que as coisas estão sob minha responsabilidade. Se eu errar, tratarei de corrigi-las. Se errar contra pessoas, pedirei desculpas, pedirei perdão, mas só depois que eu souber me perdoar. Quando eu cometer algum equívoco, eu vou sanar esse equívoco, em nome da responsabilidade que eu tenho com as coisas e com as pessoas. Daí, vale a pena pensar
que não há sentido em albergarmos na alma esses sentimentos autopunitivos, porque ele não nos levará a nada, não nos levará a lugar algum que não seja ao sofrimento, à amargura cada vez mais crescente. Vale então a pena começarmos a gostar um pouco de nós, a nos respeitar. Não é colocar debaixo do tapete os nossos erros. Não é tentar justificar a todo custo nossos equívocos. É ter essa consciência de que se nós cometemos erros, eles fazem parte desse estágio que estamos desenvolvendo no planeta. E por causa disto, não há nenhuma razão para que não nos perdoemos, para que não nos demos uma nova chance. E quando aprendermos a fazer isto conosco, teremos abertura para fazer isto com o nosso semelhante. Quando conseguirmos perdoar o nosso semelhante, teremos dado um passo qualitativo importantíssimo para a nossa existência. Porque perdoar ao outro é uma demonstração tão grandiosa de nosso crescimento, porque nós perdoamos quando guardamos mágoa de alguém, quando temos raiva de alguém. E perdoar é sair dessa mágoa, sair dessa raiva. Só há sentido em perdoar alguém quando eu estava aborrecido com esse alguém, quando eu tinha alguma coisa contra esse alguém, e agora não tenho mais. E por causa disto, nós vamos perdoar. Algumas pessoas dizem que para perdoar é necessário que nós esqueçamos o que a pessoa nos fez, o que sofremos por parte de alguém, de alguma instituição. Mas as coisas não podem ser propriamente assim. Como é que nós vamos esquecer uma coisa que está presente em nós? Digamos que alguém nos haja ferido, nos amputado um dedo, um braço. Como é que eu vou esquecer disto para poder perdoar? Imaginemos uma mãe que tenha tido seu filho assassinado por um homicida qualquer. Como é que ela vai esquecer esse episódio? Como é que ela esquecerá que o filho ou que o ente querido foi assassinado? Logo, essa proposta de esquecer, ela não é intelectual, ela não é inteligente. Ela é parva, ela é tola. O que ocorre é que nós trataremos de mudar o valor que dávamos a essa situação. Quando crescemos, nos tornamos adultos e conversamos com nossos pais, eles são useiros e vezeiros em lembrar os episódios da nossa infância, em que cometíamos artes, peripécias, quebrávamos as peças da casa, os vasos de porcelana de nossa mãe, objetos caros de nossos pais. Levávamos uma boa sova, ficávamos com raiva deles. Mas quando crescemos, contamos as mesmas peripécias sorrindo um para o outro. Os pais dizem como você era sapeca, como você era arteiro, como você era danado. Com outra disposição de alma. Ninguém esqueceu dos episódios. Mas o valor que se deu a ele no dia do acontecimento e o valor que se dá a ele agora na adultez, isso é que se modificou. De modo que para perdoarmos alguém, precisamos mudar o valor que a gente dá a essa situação. Não alimentar, não fomentar o episódio vivido. Se alguém nos disse alguma coisa que nos desagradou, que nos feriu, que nos magoou, não deveremos ficar presos a essa mágoa, a essa palavra que ouvimos. Quantas vezes dizemos às pessoas coisas que magoam as pessoas, coisas que não gostaríamos nós próprios de ouvir. Por causa disso, vale a pena fazer esse esforço por abrir mão da mágoa, da raiva, do ódio, da indiferença, para que possamos, ao nos perdoar, ao entender a nossa possibilidade de cometer erros, mesmo involuntariamente, os outros também podem cometer erros, involuntariamente ou voluntariamente. Quando nós pensamos em perdão e no verbo perdoar, não podemos esquecer de suas bases latinas. Porque perdoar provém de dois termos do latim.
Per mais donare. Per quer dizer além de. Para mais além de. Enquanto que donare é doar, é dar. Então a palavra perdoar significa dar alguma coisa além, dar além de, dar algo mais. E se prestarmos atenção nos ensinamentos de Jesus Cristo, em dado momento ele diz assim: aquele que te bater numa face, apresenta também a outra. A ideia do perdão. Se alguém nos agride de fora para dentro, nos bateu numa face, que a gente apresente a outra face, a face interna, onde existe o perdão. Porque se alguém me bate numa face e eu apresento a outra, eu estou dando alguma coisa a mais. Se alguém te pedir que caminhes 1000 passos com ele, caminha 2000. A ideia de Cristo de darmos sempre um pouco mais, o perdão. Aquela pessoa que pede que a gente caminhe 1000 passos é a pessoa complicada, difícil, atormentada. E aí nós fazemos um pouco além. Quando perdoamos, fazemos sempre um pouco além. No mesmo ensinamento nos diz o mestre Galileu: se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Encontramos nesse ensinamento de Jesus e em vários outros esse conceito de dar além, de dar um pouco mais. Alguém que nos bate na face, alguém que nos pede 1000 passos, alguém que nos pede a capa, é alguém que está pedindo um sacrifício nosso. Dar a outra face, caminhar 1000 passos, dar a peça que nos reveste. Então o Cristo ensina que deveremos dar além, dar um pouco mais, perdonare. E por causa disto, o perdão é o remédio santo, como encontramos nos evangelhos. É graças a esse gesto de perdoar, de dar além, que nós sentimos uma paz imensa por dentro da alma, que nos sentimos integrados a essa constelação de amores da qual faz parte Jesus. E perdoando, não carregamos lixo na alma, vivemos em paz, distribuindo paz por onde quer que passemos. Culpa. De que serve a culpa? Remorso. De que serve o remorso? Eles têm utilidade, culpa e remorso, sim ou não? Olha, são importantes, mas são insuficientes. Vamos por partes. Culpa. Fiz alguma coisa e, cara, tá ruim. Tá me apertando aqui, tô angustiado, tô me sentindo mal, tô me sentindo culpado por algo que eu fiz ou deixei de fazer. A culpa é muito importante, porque ela nos dá o peso da situação. Ela nos diz o seguinte: não foi legal, pisei na bola, preciso voltar atrás, preciso resolver isso aqui. Mas só a culpa não resolve nada. Se eu ficar me martirizando, falando, puxa vida, eu sou péssimo mesmo, não deu certo, eu fiz errado, blá, blá, de que resolveu isso? Nada, nada, não mudou nada. Só você ficou angustiado. Não resolve a culpa só. E o remorso? Remorso adianta? Sozinho também não adianta, mas já ajuda. Remorso fala assim, ai, não devia ter feito isso, caramba, olha, puxa vida, tantas vezes eu tentei melhorar nisso, não consegui ainda, mas, cara, não dá, tem que resolver isso aqui. O remorso ajuda porque já é, a culpa mostra o problema, o remorso dá a vontade de resolver esse problema, de não fazer mais isso de novo, mas tampouco é suficiente. E o que é que resolve então? Se a culpa não resolve, o remorso não resolve, resolve a recomposição. Voltar lá e resolver o erro. Voltar lá e resolver a agressão que a gente fez. Voltar lá e resolver a situação que ficou mal parada. É fácil? Não é fácil. Ter culpa, ter remorso, está tranquilo, é com você só. A recomposição é com o outro. Eu preciso voltar lá e falar para ele, ó, desculpa aí, cara, eu pisei na bola, fiz bobagem, não devia ter dito aquilo, não devia ter feito aquilo. Precisa para isso muita modéstia, precisa ter coragem, precisa ser um cara ponta firme
Porque senão a gente fica seguro no ego e fala, não vou me submeter. Não, eu também não, eu não tenho sangue de barata. O que é isso de sangue de barata? Isso é uma bobagem, né? Honra tem aquele cara que tem a coragem de voltar lá e falar, errei, pisei na bola. Sobretudo se você é chefe, né? Mas o que vão pensar de mim? Eu sou chefe, eu vou voltar lá e falar que eu errei? Claro, chefe erra ou não erra? Claro que erra. A coragem, a honra, a honestidade, a hombridade está justamente em voltar lá e corrigir no que errou. Agora, cuidado, quando você volta lá e recompõe, vai falar com quem você pisou na bola, qual é a reação daquela pessoa? Pode ser a mais diversa. Talvez aquela pessoa não esteja disposta a perdoar. Chega e fala, não, você errou mesmo. E vou te falar, você erra sempre, você pisa na bola, você isso, você aquilo, blá, 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 blá. Vem matando em cima de você. Qual é a sua reação então? Ah, você volta e solta os cachorros também, vai dar um pau em cima, né? Não adiantou nada. Quando você volta para recompor a situação, quando você tem ciência de que você fez alguma coisa que não foi adequada, volte tranquilo, volte sabendo que a reação do outro pode não ser a melhor possível. E se não for, como é que você vai reagir a isso? Com tranquilidade, com paz, tentando mais uma vez recompor. Então pense muito, voltar para tentar recompor requer de você primeiro coragem, depois raciocínio para poder fazer adequadamente. Mas volte, recomponha, vale a pena, é para isso que nós estamos aqui. O reencarne nada mais é do que a correção de uma série de situações que nós deixamos penduradas para trás. Não deixe pendência. Use esse tempo que você está aqui encarnado para resolver suas pendências. Quanto mais rapidamente a gente resolver as pendências, mais rapidamente deixaremos de sofrer, mais rapidamente seremos felizes. Vai fundo. Para os que pregam se usar da força bruta, peço desculpas, pois não quero magoar. Mas eu não posso concordar com essa forma de agir. Isso machuca e provoca um outro mal. Lembre que sempre que a força vence a luta, logo outra luta sempre vem querer vingar. A história está pra lhe provar, falsa vitória anda no ar. Vitória é quando a violência acabar. Bombas que caem pelo ódio dirigidas, destroem vidas que eram frutos do amor. A ira surge por mil formas escondidas, desprevenida toda a vida vira dor. Oh Deus, por quê? Qual o problema que afeta nós humanos? Como é possível nos perdermos do valor que há na vida, linda vida? Para os que querem obter a paz na terra, ou a vontade aqui ainda impera a dor, mas não podemos desistir, nós precisamos nos unir. Bons pensamentos abram alas para o amor, mas não podemos desistir, nós precisamos nos unir. Bons pensamentos abram alas para o amor. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude,
a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Instruções dos Espíritos: a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso,
trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção, e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é, assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. A cólera, um espírito protetor.
O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que espedaça por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que, para isso, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Ao invés de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto, no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado
não pode tornar-se direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Que é uma bem difícil agora para a gente conversar, que disse Jesus: amai aos vossos inimigos. Como assim amar os inimigos? Você está louco? Como é que eu vou amar o inimigo? É inimigo, né? Bom, primeiro assim, a gente não devia ter inimigo. Se a gente tem inimigo, estamos bem atrasadinhos ainda, né? Quando a gente granjeia, o inimigo que é? Alguém que a gente não gosta, alguém que a gente tem problema, alguém que a gente tem um embate, alguém que pensa radicalmente diferente da gente. Sempre vai ter alguém que pensa diferente de você. Claro, cada um olha, já dizia Gandhi, cada um olha por um ângulo. Se eu estou olhando por aqui, você está olhando por aqui, claro que a gente vai ver ângulos diferentes. Né? Não é a mesma coisa, mas talvez a gente só esteja olhando por ângulos diferentes. O que quer dizer amar os inimigos? Dá para amar o inimigo? Dá para amar alguém que não gosta de você, alguém que está fazendo você sofrer, alguém que está te espezinhando? É possível isso? É possível isso sim. O que tem que ter é a diferença entre o que é amar inimigo e o que é amar uma pessoa que você adora. Vamos pegar sua mãe, digamos que você gosta muito da sua mãe. E digamos que o seu chefe seja o seu grande inimigo, né? ou seu par na empresa, alguém assim. Dá para ter a mesma qualidade de amor entre os dois? Olha, deveria até dar, mas talvez nesse estágio que nós estejamos não dê. Não tem importância. Ame sua mãe como você ama profundamente. No caso do teu chefe ou do inimigo outro aqui, se você não sacanear, já está de bom tamanho. Se você apenas não quiser o mal daquela pessoa, não desejar o mal daquela pessoa, está de bom tamanho. Se além disso, você conseguir dar um passo adiante e desejar o bem para aquela pessoa, opa, melhor ainda. O que quer dizer desejar o bem? Não, que ele vá tudo bem, que a vida dele corra bem, eu desejo que ele cresça, sinceramente. Quer um passo mais ainda? É você atuar para o bem do outro. Apesar da relação ser ruim, complicada, se coloca um desafio, fala assim, independentemente dele, eu quero colocar um desafio para mim. De eu entender essa pessoa, de eu não ter preconceito com relação a ela, de eu ter boa vontade na compreensão com relação a ela e mais que isso, de eu atuar para o bem dela. Como é que você pode atuar para o bem dela? Ajudando a pessoa no que ela pode, desejando que ela cresça. Vamos dizer que seja de novo o seu chefe, o seu par na empresa. Não tendo ciúme, inveja, ódio, né? Falando, olha, puxa, eu vou fazer o que eu puder fazer para ajudar essa pessoa a crescer na carreira, por exemplo. Vou ajudar, você tem um trabalho, quer que eu te ajude nesse trabalho? Eu vou buscar os dados que você está precisando. É uma pessoa que você odeia, mas você está tentando deixar de odiar. É o seu inimigo, mas está tentando deixar de ser inimigo dessa pessoa. Por ações concretas, de polaridade oposta, polaridade positiva e não negativa, você vai tentar ajudar essa pessoa. No começo ela falou, peraí, essa história está estranha. Nós não nos gostamos, o que esse cara está querendo me ajudar agora? Mas com o tempo ela vai ver que você de fato está querendo ajudar, que de fato você está querendo o bem dela. O que é que você acha que vai acontecer com a relação? Ela vai piorar? Claro que não. Claro que vai melhorar, por iniciativa sua. E o que pode ser que aconteça, não necessariamente, mas pode ser que aconteça, é que a pessoa do lado de lá também fale assim, quer saber? Ele não é tão mal assim, ele não é tão sacana assim. Pô, deixa eu tentar ajudar também. É natural, quando você ajuda a ser ajudado, quando você gosta de ser gostado. É aquele amando, como é que é, de São Francisco? É dando o que você recebe, é perdoando o que você é perdoado, né? É isso, São Francisco já falava isso. Façamos, você admira São Francisco, eu também admiro. Vamos tentar atuar que nem ele, vamos imitar São Francisco e Gandhi, um monte de gente bacana. Vamos fazer o bem, vale a pena. O amor sublime de nosso Pai Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas
aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Viver é respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver, felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas nos convém. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus, nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque é o seguinte, o trabalho do Cristo, você não precisa ser muito inteligente. Se você for muito inteligente, às vezes atrapalha. Atrapalha. Certa vez eu fui num congresso e alguém disse, depois que tive um acidente da Petrobras e um vazamento, foi uma coisa terrível. E aí foi lá o advogado e ele queria convencer todo mundo de que não tem problema nenhum. Então, depois que ele acabou de falar, um senhor subiu, um jurista, e disse assim, ele começou a palestra assim, eu morro de medo das pessoas inteligentes. Todo mundo ficou rindo assim, né? Falou, vou dizer por quê. Porque as pessoas muito inteligentes, elas te convencem de uma coisa mesmo quando elas estão erradas.
Querem ver? Nós podemos citar na Alemanha aqui Hitler. Então, o primeiro requisito do trabalho com Cristo é amar. É amar. Porque quem ama enxerga 1 milhão de vezes mais. Quem ama, cuida. Quem ama é caridoso. Quem ama, respeita. Quem ama, entende. Então, o amor é o principal requisito. E outra coisa, é muito mais fácil fazer algo quando você ama. A coisa mais maravilhosa, mais fácil, mais gostosa do mundo é fazer uma coisa que você gosta, não é? O tempo voa, você não vê passar. Tudo acontece. Por quê? Porque você ama. Então, o primeiro conselho é: ama. Se você amar, tudo fica fácil. Tudo flui. Segundo, trabalha. Trabalha. O trabalho é fundamental. Trabalho disciplinado. Trabalho sistemático. A maioria das pessoas dá muito valor para aquilo que elas são capazes de fazer num dia, mas menosprezam aquilo que elas podem fazer em um ano. Se você estudar uma língua meia hora por dia, o que acontece em 2 anos? Soma. Meia hora todo dia. Meia horinha. Meia horinha. O que acontece em 2 anos? O que acontece em 10? O que acontece em 15? O que acontece em 20? Chico Xavier lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes por ano. Foram 75 anos, faz as contas. O que acontece? O que acontece? Se nós valorizarmos minutos, se você tem a disciplina de minutos depois de 50 anos, é muita coisa. Minutos. Trabalha. Acontece que Deus nos chama muitas vezes para semear. Então, perca a ansiedade de querer colher. Nós somos chamados para semear. Talvez a gente não colha nada aqui na Alemanha. Quem vai colher são outros. Talvez. Então, o que tem que aprender? Esperar. Esperar. Por quê? Porque diz Emmanuel, a natureza tem um espírito de sequência. Sequência. Você joga a sementinha, aí você vai lá 2 horas depois, já tem um fruto? Uma laranja para você descascar? É assim que acontece? Claro que não. Para nascer, você precisou esperar 9 meses. Está com pressa por quê? Às vezes tem um familiar que você está conversando com ele aí, para daqui 300 anos ele acordar. Porque o trabalho que Deus pediu para você fazer é semear, não pediu para você colher. Então tem que saber esperar. E por fim, perdoar. Por quê? Porque isso é sério. Se nós não aprendermos a perdoar, nós vamos ficar sozinhos. Sozinhos. É impossível relacionar com qualquer pessoa sem perdoar. A menos que o seu marido, que a sua mulher, que os seus filhos, que sua sogra, que seu sogro sejam anjos, espíritos puros. Aí não precisa perdoar. Se você está convivendo com anjos, não precisa perdoar. Porque eles não vão te ferir. Mas se você está convivendo com seres humanos, aguarde.
quanto mais intimidade, mais a pessoa vai te machucar. Então, qual que é o antídoto? Qual é o remédio? Perdão. Perdoar. Porque a pergunta que Emmanuel faz é: quantas vezes você precisa de perdão? Quando falamos de perdão, de pessoa, tem que perdoar o outro, tem que perdoar o outro. E você? E as coisas que você faz? E as coisas que você fala atravessado, que não percebe? E as coisas que você faz que saem magoando as pessoas? Quem disse que nós não precisamos de perdão? Quem disse? Às vezes a gente vive achando que não precisa de perdão. Aí você perde a mãezinha, perde o pai, fala: oh meu Deus, nossa, por que eu fiz aquilo? Se ele estivesse aqui agora, eu queria pedir perdão. Porque nós precisamos. Ama, trabalha, espera, perdoa. Se nós seguirmos esse lema de Abigail, a gente vence as coisas, vence como um rio, você está andando, aparece uma rocha na sua frente, você desvia, devagar, sem barulho, com calma, não tem que brigar com tudo. Imagina se o rio entrasse em conflito com tudo quanto é obstáculo que aparecesse na frente dele. Não sobrava energia para correr. Então nós temos que aprender a fluir, a passar. Ficou difícil aqui, vai para a direita, vai para a esquerda. Vai fluindo. E se flui com segurança. Quando se ama, trabalha, espera e perdoa. Se todos perdoassem. Emmanuel. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um. E por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição, no progresso das ciências e na efetivação dos negócios, subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com o respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos. Não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade,
porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar, entre as criaturas, terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra. E então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja. Onde se faça vontade do vosso amor, assim seja. Oh,